O GEA, que é o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, e o GEIPOT, que é o Grupo Executivo da Indústria e Política de Transporte. O objetivo é acelerar, né, a infraestrutura necessária, sem ficar dependendo muito do Congresso, é acelerar a infraestrutura para atender essa automobilística, né, que estão chegando no Brasil nesse período. Oi, Caio, bom dia. Eu tô aguardando aqui o pessoal entrar, tá bom? Bom dia, então, pessoal. Eu vou começando, tá? Às vezes o pessoal vai entrando aí, que já passou um tempinho aí, senão a gente fica esperando muito, né? E a reunião acaba logo. Eu vou compartilhar o slide aí com vocês. Eu já havia passado também, gente, a divisão da matéria. Não sei se o Renato também já começou, né? Mas seria isso aqui, ó. Tá? Então, a apostila de vocês, se vocês já pegaram, se não pegaram também não tem importância, tá? Porque eu vou compartilhar os slides e aí talvez eu nem consiga fechar essa primeira parte.
Não vai ter que fazer exercício essa semana, então tranquilo, aí depois vai organizando as coisas, tá? Então, no primeiro momento, ó, só para ver a divisão aí, quem já pegou a apostila já olhou. Então, a apostila de vocês, que é a 3, ela é dividida em unidades 5 e 6. O Renato vai fazer a 6, que é genética. E eu vou terminar aquela parte do DNA e do RNA que a gente começou na apostila 1, tá? E aí agora a gente vai complementar aquela parte então, certo? Então, a aula de hoje seria, então, a continuação dos ácidos nucleicos, certo? Então, a gente tem aqui o DNA e o RNA. Então, toda vez que falar ácidos nucleicos, né, são as substâncias químicas que estão no núcleo da célula. Lembrando que a gente pode ter célula sem núcleo, né? Quando a célula é procarionte, igual a da bactéria, ela não tem núcleo, mas tem material genético. Aí o material genético não fica no núcleo. No nosso caso, e na maioria das células, né, do reino animal, vegetal, protista, fungo, só o Monera que é procarionte, os demais, todos os eucariontes, têm núcleo. Então, o ácido nucleico fica no núcleo, certo? Então, lembram, são 2 tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. E o próprio nome, DNA e RNA, vem de uma parte da estrutura da molécula, né, que forma o DNA e o RNA, que é o nucleotídeo. Então, o nucleotídeo eu já vou mostrar para vocês, só para lembrar, ele tem uma parte que chama pentose, que é um açúcar de 5 carbonos. E o açúcar de 5 carbonos no DNA é a desoxirribose, por isso que chama-se ácido desoxirribonucleico. E no RNA é a ribose, então fica ácido ribonucleico. Isso a gente viu na apostila 1, tá? O material genético mais abundante na célula é o DNA. E a gente visualiza na célula o DNA em pequenos fragmentos muito enroladinhos. Falo pequenos porque a célula é microscópica, né? Mas se a gente fosse desenrolar esse filamento de DNA, ele ia ficar muito grande. Então, o DNA se enrola, né? Lá dentro do núcleo, formando os cromossomos. E esses pedaços de DNA é característico de cada espécie. Então, a espécie humana tem 46 cromossomos, né? 23 que veio do pai e 23 que veio da mãe. Então, dá um total aí de 46, né? Numa pessoa, no indivíduo normal. E esses cromossomos, então, eles têm muitos segmentos, né? Lembra do DNA, que ele é uma dupla hélice, e essas 2 fitas se ligam pelas bases nitrogenadas naquela sequência adenina, timina, citosina, guanina, né, que a gente viu. E cada sequência do DNA, dependendo aí, pode ser uma sequência menor, maior, varia, vai formar os nossos genes. Né? Então, é no DNA que tem as nossas características hereditárias, então por isso que a gente fala que a função dele é controlar tudo na célula, né? E passar a hereditariedade. Então, aqui eu já coloquei, no primeiro momento, as principais diferenças, né? A mais visível, vamos dizer assim. O DNA é fita dupla e o RNA é fita simples, certo? Aqui, ó, detalhando então o DNA. O RNA também é assim, só que ele é fita simples. Aqui a gente tem, ó, no meinho aqui, ó, essa divisãozinha. Então, de cá do lado direito é uma fita e de cá do lado esquerdo é outra fita. E essas fitas, ó, no pontilhadinho aqui, tá mostrando a pequena parte que forma o ácido nucleico, que é o nucleotídeo. Então, o ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, é formado pela união de muitos nucleotídeos. Então, como que é o nucleotídeo? Ele é formado por um grupo fosfato, que aqui eu aumentei a bolinha amarela, ó, aqui tá representando por P, por causa do átomo de fosfato. Tá vendo aqui, ó, o fosfato. A pentose, que é o açúcar de 5 carbonos que eu falei, que no DNA é a desoxirribose, que seria tudo isso em rosa, e a base nitrogenada. Aí, então, um nucleotídeo se liga no outro, fosfato, pentose, base nitrogenada, fosfato, pentose, base nitrogenada. E assim por diante, formando uma fita. Aí vem a outra fita, da mesma forma, né, formada por fosfato, pentose, base nitrogenada, vai se ligar aqui nas bases nitrogenadas.
por pontos de hidrogênio. Então, as bases nitrogenadas, eu já vou mostrar, elas têm hidrogênios. Então, os hidrogênios se ligam aqui de modo que vai fixar as duas fitas. Então, a gente diz que o DNA é fita dupla, uma dupla hélice, e as fitas se ligam por pontes de hidrogênio. Isso tudo a gente já tinha visto, mas eu acho importante a gente estar revisando, né? E aí, vocês têm, acho, uma tabelinha bem parecida assim no caderno, que a gente estava na aula presencial, né? Mas eu coloquei aqui de novo para vocês lembrarem as principais diferenças do DNA e do RNA. Por quê? Porque se eu que explicar em um exercício as diferenças, eu posso optar por algumas que eu acho mais tranquilo. Então, o número de fitas eu acho que é bem fácil e bem tranquilo. Ó. O DNA tem duas, é uma dupla hélice, e o RNA tem uma fita só. A pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, então, o DNA é a desoxirribose e o RNA é a ribose. A função, material genético, controla a célula, faz o controle celular. Só que eu posso especificar quando eu for falar o RNA agora. Então, o DNA faz o controle celular e a hereditariedade, enquanto que o RNA, ele faz a síntese de proteína. Por quê? Porque o DNA, ele vai, inclusive, produzir RNA, é ele que controla. Só que o RNA, ele é responsável diretamente por fazer nossas proteínas. Então, depois da água, acho que eu já comentei com vocês, as proteínas seria a molécula mais abundante depois da água no nosso corpo. É o RNA que vai fazer proteína, só que é o DNA que está comandando isso, certo? A localização, então, no núcleo. Só que eu não sei se vocês lembram, quando a gente fala das organelas, do ribossomo, que o ribossomo faz a síntese de proteína. Então, agora vai ter a ver com o ribossomo, porque o RNA, ele é produzido no núcleo, mas ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, se ligar no ribossomo para fazer a proteína. Então, eu posso dizer que o RNA também é encontrado no citoplasma, certo? As bases nitrogenadas, eu acho que vocês devem lembrar, ó. O DNA, adenina, timina, citosina e guanina, e o RNA, adenina, uracila. Não tem a timina, que tem no DNA, no RNA não tem, citosina e guanina. Então, essas três, adenina, citosina e guanina, é comum para os dois. Só que tem timina, é DNA, tem uracila, é RNA. Então, são as diferenças básicas aí, em termos de, concluindo aí a tabela, né? Aqui para mostrar, então, é claro que eu não vou cobrar a parte química, né? Deixa essa daí para o Arthur, né? Mas você tem a estrutura química aqui, né, como os átomos se ligam para formar a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos. Por isso que é diferente, ó. No DNA, a desoxirribose, ó, tem só um hidrogênio aqui. E no RNA tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, é essa a diferença. Por isso que um se chama desoxirribose e o outro ribose. Certo? Então, dá uma diferenciazinha aí na pentose. As bases nitrogenadas também são diferentes, né? Então, a gente tem bases nitrogenadas aqui, todas, né? A adenina, guanina, citosina, que é comum para os dois, a timina, que é do DNA, e a uracila, que é do RNA. Tá vendo? Elas têm hidrogênios. Então, quando o DNA vai se ligar, a gente tem as pontes de hidrogênio. Aí lembra que é de maneira complementar? A com T, T com A, C com G, G com C. Que eu falei da água tônica, cerveja gelada para guardar, né? A sequência aí da união das bases. Então, elas se ligam pelos hidrogênios, ok? E detalhe aqui importante, ó. A adenina e a guanina, eu não vou cobrar, mas tem exercício que pede. Ela é formada por, quando os átomos se arranjam, ó, ela forma 2 anéis na molécula, tá vendo? Enquanto que a timina, citosina e uracila forma só um anel. Então, elas vão receber denominações diferentes. A adenina e a guanina, que formam 2 anéis, são as bases púricas. E a timina, citosina e uracila, que forma um anel, são as bases pirimídicas. Portanto, às vezes o exercício ele vai citar exatamente isso. Cite as bases púricas ou as pirimídicas, ou é uma base nitrogenada púrica. Se ele citar que é uma base nitrogenada púrica,
ou é adenina ou é guanina, certo? Então, é nesse sentido que pode estar, às vezes, aparecendo no exercício, por isso que eu estou comentando com vocês, tá? E aqui, então, para lembrar que como o DNA é fita dupla, né? Ele vai se ligar, então a gente tem aqui os nucleotídeos, ó, pentose, fosfato, pentose e base nitrogenada. Aqui também, fosfato, pentose e base nitrogenada. E eles se ligam por pontes de hidrogênio, que está representando a linha pontilhada aqui, certo? Essas pontes de hidrogênio, ó, sempre que for uma guanina e uma citosina, são 3 pontes de hidrogênio. E sempre que for uma adenina e uma timina, são 2. Só 2 pontes de hidrogênio, certo? E pode aparecer, gente, um detalhezinho aqui, ó, que não vai fazer muita diferença na hora de você resolver o exercício. Mas, ó, presta atenção, se aparecer o detalhe aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, ou 3 linhas, 5 linhas. O que é isso? É o sentido da fita. Porque, ó, se eu analisar essa fita aqui, ó, essa fita aqui, como ela está começando pelo fosfato, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada, fosfato, pentose, base nitrogenada, e ela terminou na pentose. Então, a pentose sempre é a parte 3 linha, e o fosfato é a 5 linha. E aí, quando elas se unirem, elas são complementares, elas meio que ficam ao contrário, ó. Como aqui começou pelo fosfato, aqui começa pela pentose. Então, é a parte 3 linha, ó. Tá vendo? 3 linha é a pentose. E vai terminar no fosfato, que é a 5 linha. Então, se qualquer exercício falar no sentido 5 linha, 3 linha, a fita complementar é ao contrário, ela é sentido 3 linha, 5 linha. Só para lembrar isso, tá? Não precisa de muitos detalhes, não. Como elas são complementares, vai meio que ficar no sentido contrário aí, tá? E aí, lembrar, então, que as bases nitrogenadas se unem por pontes de hidrogênio, que entre guanina e citosina tem 3, adenina e timina tem 2, ok? E aqui eu coloquei, ó, alguns exemplos que a gente fez na sala, fez na apostila, fez até na prova no primeiro bimestre, só para revisar aí. Então, se ele te dá uma fita de DNA, ó, com o sentido, ó, TCAA-GT. Então, ele te deu uma fita, aí ele quer a fita complementar. Então, qual vai ser a fita complementar? Se aqui é A, T, desculpa. Se ali é T, vai entrar um A, adenina. Se a segunda é C, vai entrar uma guanina, lembra? Água tônica, cerveja gelada. A com T, T com A, C com G, G com C. Aí aqui é A e A, T e T. G, C, T, A, ok? Então, aí eu vou ter uma sequência que complementa a outra. As fitas se ligam, então elas são complementares. Então, a fita complementar seria essa aqui, tá? AGTTCA. E esse exercício aqui também a gente fez bastante, ó. Ele te dá uma porcentagem de uma das bases. Então, ele fala que na molécula de DNA tem 35% de citosina. O que eu tenho que lembrar aqui? Se eu tenho 35% de citosina, quem se liga na citosina? C com G, lembra? Citosina se liga com guanina. Então, obrigatoriamente, eu vou ter também 35% de guanina. Tá? Então, se ele te der a porcentagem de uma base, você consegue achar das outras. Então, 35 com 35 dá 70. Para 100%, falta 30. Então, eu divido esses 30, não sei se vocês lembram, divido os 30, então vai ficar 15% de timina e 15% de adenina. Certo? Então, eu consigo achar a porcentagem de todas as bases. Por quê? Porque o DNA, ele pareia de modo complementar. Certo? Olha o exemplo aqui de novo. Quase é a mesma coisa, só vai mudar as porcentagens, ó. Se tem 20% de timina, então eu vou pensar T com A. Água tônica, cerveja gelada. Então, timina pareia com adenina. Ótimo. Então, se é 20 de timina, obrigatoriamente 20% de adenina. Não tem erro.
Aí eu somo 20 com 20, 40. Para 100 faltou 60. Aí eu divido por 2. Então, de 60, 30% vai ser citosina e 30% vai ser guanina. Se tiver dúvida aí, tá, gente? Pode perguntar se não lembrar direitinho. Então, era assim que a gente resolvia esses exercícios aí lá no primeiro bimestre. Eu acho que como era bem fácil, bem tranquilo, né? A maioria de vocês lembra. E aqui também pode ser cobrado as partes do nucleotídeo. Ó. A bolinha é o fosfato, então é o fosfato, pentose e base nitrogenada. Como aqui está uma fita só, eu não vou arriscar, mas se tiver já a fita dupla, eu posso dizer que é a desoxirribose. Tá? Aqui pode ser DNA, mas está com a fita livre, né? Então, só coloca aqui o fosfato, pentose e base nitrogenada. Aqui para mostrar as bases complementares, ó, C com G, A com T, T com A e assim por diante. E que entre a base nitrogenada, citosina e guanina, sempre eu vou ter 3 pontos de hidrogênio. Ó. Onde tem citosina e guanina, 3 pontos de hidrogênio. E onde tem timina e adenina, 2, ó. 2 pontos de hidrogênio, certo? Então, é sempre mostrando também aí para detalhe de algum exercício, né? Que pode aparecer que entre a citosina e a guanina são 3 pontos de hidrogênio. O que mais? Aqui é a fita dupla, então acho que eu até perguntei um exercício assim. É um DNA para você justificar por que é um DNA. Porque é fita dupla, tá vendo? É uma dupla hélice. E para indicar o que é cada estrutura. Então, a bolinha sempre é o fosfato. Aí, já ligado no fosfato, você tem a pentose, tá? Então, aqui é a pentose. Desculpa, aqui é a pentose. Tá? Então, fosfato, pentose e aqui a base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada, base nitrogenada. Então, o número 1 é o fosfato, o número 2 é a pentose, o número 3 é a base nitrogenada de uma fita e o número 4 é a base nitrogenada da outra fita. Fosfato, pentose, 3 e 4 bases nitrogenadas, que é onde está ligando a fita aqui, certo? Aqui também, ó, é um DNA, porque tem fita dupla, e tem timina, adenina, guanina, timina, citosina. E aí, lembrando que elas são complementares, o 1 seria T, o 2 seria C, o 3 seria A e o 4 seria G, tá? Que aí ele vai pedir o que representaria, quais são as bases nitrogenadas 1, 2, 3, 4, certo? Aqui também é um DNA, porque é fita dupla. Tá vendo? Aqui, ó, nesse espaçozinho, então, embora ele fez de uma maneira aí que você vai falar, professora, mas não é junto? Sim, mas aqui tá ligado. Aqui tem 2 pontes de hidrogênio, ó, e aqui tem 3, tá? É que na figura ele representou as duas fitas, independente das ligações, tá? Então, é um DNA porque é fita dupla, tem uma fita aqui, outra aqui, e tem timina, então é DNA. O que é um? Fosfato, o 2 é a pentose. E aqui eu já posso afirmar que pentose é essa? É a desoxirribose, já que é um DNA, é a desoxirribose, certo? Então, sem erro aí, a gente pode justificar tranquilamente porque que é um DNA. Aqui também, ó, fita dupla DNA. Aqui tá o fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. O número 1 é a desoxirribose, pentose, desoxirribose, porque é o DNA. O número 2 seria a adenina, porque aqui é timina. E o número 3 a citosina, certo? Aqui, ó, eu coloquei 2 fitas só para lembrar. Então, ó, se eu observar, uma fita só para confundir. Não, só para a gente comparar. Então, veja, nessa fita aqui, ó, eu tenho várias uracilas. E nessa aqui, eu tenho timina. Portanto, a fita 1 é DRNA e a fita 2 é DNA. Então, tem timina? DNA. Tem uracila? RNA. Certo? E aí, gente, a parte do DNA,
que a gente vai especificar mais nessa apostila, é o que o DNA é capaz de fazer. Então, a primeira função do DNA se chama duplicação. Então, ó, duplicação ou replicação. É a mesma coisa, certo? Então, se você usar o termo aqui, ó, aparecer replicação, ele está se referindo à mesma função do DNA. O que seria isso? O DNA ele faz uma cópia dele mesmo. Duplicar, ele faz uma cópia dele mesmo. Replicar, entendeu? Ele fica dobrado, vamos dizer assim. Como é que é isso? Ó, você tem aqui a fita dupla, que está representada em cinza. Tá vendo? Ó, 3 linhas, 5 linhas, por causa do sentido que eu falei que elas são complementares. Então, para o DNA se duplicar, a primeira coisa que vai acontecer, essas duas fitas têm que se separar, tá? Mas vamos pensar assim, gente, por que o DNA tem que se duplicar? Pensa que é o assunto da próxima matéria nessa apostila. Tá lá a célula, e aí uma célula morre. O que vai acontecer? Essa célula aqui, ela vai ter que se dividir e formar duas. Por quê? Não pode ir morrendo célula e não repor. Então, vai ter que repor a célula. Então, o que vai acontecer? O DNA vai se duplicar, vou representar por um filamento só, tá? Então, imagina que aqui o DNA duplicou, aí vai um filamento para uma célula, um filamento para outra célula. Então, por isso que o DNA tem que se duplicar, para ter material genético para as outras células. E quando vai formar óvulos e espermatozoides, ele também se duplica, as células do ovário se duplicam para passar DNA para o óvulo e para o espermatozoide. Por isso que o DNA é responsável pela hereditariedade, né? Aí depois os gametas, espermatozoide e óvulo se juntam e aí eles vão ter as características, né, do pai e da mãe, no único indivíduo, certo? Então o DNA se duplica para quê? Para passar material genético para as novas células que estão se formando, certo? Então, num primeiro momento, eu vou colocar aqui, tá? Em primeiro momento, o que tem que acontecer? Tem que as duas fitas se separarem, as duas fitas separam-se, porque o DNA é fita dupla, certo? Então, se ele é fita dupla, elas têm que separar. Então, é isso que está mostrando aqui embaixo. Quando elas se separam, gente, tem uma enzima que chama-se... tem até nome da enzima na apostila, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas não precisa guardar nome de enzima não, viu, gente? Mas é uma enzima que está lá no núcleo da célula e ela age como uma tesourinha. E ela vai quebrando as pontes de hidrogênio para as duas fitas se separarem, tá? Então, aqui, as duas fitas se separam por ação de uma enzima. Eu nem vou cobrar nome, embora na apostila vai ter todos os nomes de enzimas. Então, a enzima age como uma tesourinha e separa as duas fitas, certo? Então, isso é o que vai acontecer. No segundo momento, ó, o que vai acontecer? Depois que as fitas se separaram, tá vendo que aqui tem uma fita amarela? Essa fita amarela é o filamento novo. Por quê? Nucleotídeos novos estão se unindo aqui de modo complementar. Então, você tem, se você tiver uma timina aqui, vai entrar uma adenina aqui. Se você tem uma citosina aqui, vai entrar uma guanina aqui. Então, vão entrando nucleotídeos. Os nucleotídeos livres que estão lá na célula, que vieram da nossa alimentação, eles vão se juntar aí nessas fitas, certo? Então, as duas fitas se separam e cada fita se encaixa em novos nucleotídeos. Vão entrando os nucleotídeos. De modo que eu vou ter agora duas fitas duplas, certo? Então, duas fitas duplas. Então, aqui é o filamento antigo, que eu vou chamar de cinza, né? E o amarelinho é o filamento novo. As nucleotídeos foram se ligando. E tem uma enzima também que encaixa esses nucleotídeos, tá? É uma enzima também que vai lá e junta os nucleotídeos. Por isso que quando a gente fala que as enzimas são importantes nas reações químicas, nas atividades celulares, é por isso. Então, as enzimas que estão separando a fita de DNA, as enzimas que estão unindo os nucleotídeos para o DNA se duplicar, certo? Então, aí eu vou ter duas fitas duplas, ok? Então, a capacidade do DNA se duplicar ou replicar chama-se duplicação ou replicação. E ele se duplica para ter material genético para as novas células. Aqui eu coloquei uma animaçãozinha, ó, é como se esse verde fosse a enzima, ó.
ela está separando as fitas, ó, ela quebra as pontes de hidrogênio e vai separando as duas fitas. Aí vem uma outra enzima e vai juntando os nucleotídeos aqui, ó. Tá vendo? A fita azul vai entrar os nucleotídeos livres em vermelho, os nucleotídeos livres em azul. E aqui também, de modo que a fita vai se duplicar. O DNA se duplicou, eu vou ter duas fitas duplas. Como que isso vai ser cobrado? Ó, vamos supor, tem lá no exercício, então o DNA é TTCG, CCG, AAT. Ótimo, então essa é uma fita. Ah, mas eu sei que o DNA é fita dupla, então eu vou ter aqui a fita complementar. Ótimo. Qual é a fita complementar, então? A fita complementar é AA, GG, C, TTA, tá? Então, elas estão ligadas. Ótimo. Primeiro momento, as fitas se separam. As fitas se separaram, então ficou TT, CC, GAAT, separada da outra, porque a enzima separou as duas fitas, AA, GG, C, TTA. Ótimo. Então, elas se separaram. Agora, o que vai acontecer? Vão entrar os nucleotídeos livres. Como? Vão entrar os nucleotídeos que estão na célula de modo complementar. Então, aqui vai ficar, ó, TT, ó, TTAA, GG, C, TTA. Então, uma fita se liga na outra aqui, ok? Peraí. Aí, aqui mesma coisa, ó. Aqui eu vou ter a outra fita vermelha, que é a fita antiga, se ligando na fita nova. TT, CC, G, AAT. Então, aí as bases, a enzima tá ligando aqui, né? Vai formar a união aqui das bases nitrogenadas, de modo que se você comparar essas duas fitas, ó, elas são idênticas, a sequência é idêntica. Então, o DNA se duplicou, ele se replicou. Então, eu vou ter material genético para uma célula e vou ter material genético para outra célula. Certo? Então, as duas fitas separam, nucleotídeos livres entram de maneira complementar, de modo que eu vou ter duas fitas duplas, ok? Deixa eu apagar aqui, senão vai para o próximo slide. Depois, gente, eu vou disponibilizar os slides lá no canal, né, do Liceu, se vocês precisarem rever a aula, o pessoal também que não tá aqui, né, pode estar assistindo a aula tranquilamente, tá? Então, aqui, ó, é o que tá na apostila de vocês. Não precisa pegar quem já tá, mas quando todo mundo tiver com a apostila, lá na página 6, ó, ele vai mostrar como que é a duplicação. Então, a fita verde aqui é a fita de DNA original, aí tá mostrando que ela se separou, e aí vai entrar nucleotídeos livres e vai formar duas fitas duplas, certo? Então, aqui é aquele sentido que eu falei, ó. A fita original é 3 linhas, 5 linhas, a fita que vai se juntar vai ser 5 linhas, 3 linhas. É o sentido contrário só, tá? Por causa do início. Aí, um detalhe importante, ó, é que a duplicação ou a replicação, ela é chamada de semi-conservativa. O que é isso? Semi-conservativa, ó, semi-metade, conserva metade. É referente à fita que serve de molde. Então, aqui ela não está em roxa. Quando ela se separa, ó, cada molécula formada, ela vai manter, conservar, ó, metade da molécula antiga. Então, isso é ser semi-conservativa. Ela é uma molécula nova, vamos dizer assim? Sim, porque o DNA se duplicou. Mas cada molécula formada tem metade da molécula antiga. Então, isso daí vai aparecer em exercício também, tá? Ah, por que o DNA é chamado de duplicação semi-conservativa? Ou ele vai pedir para você afirmar se é mesmo chamada de semi-conservativa. É, cada molécula formada conserva metade da molécula antiga, ok? E aqui, ó, tem o nome das enzimas que eu falei para vocês. Toda vez que vai duplicar o DNA, vão aparecer, né, várias enzimas, ó.
DNA helicase, topoisomerase, DNA polimerase, DNA ligase. Posso dizer para vocês que as mais cobradas, ou as mais que mais aparecem, são essas duas aqui, ó. Tanto a DNA polimerase quanto a DNA ligase. Mas eu não vou cobrar nomes. Mas, ó, a DNA helicase é a que quebra as pontes de hidrogênio, separa as duas fitas. Essa aqui, ó, é uma enzima importante porque como o filamento de DNA é muito grande, ó, ele vai evitar que os fios se torçam, senão a duplicação ia ficar complicada. Então, a enzima, ela faz o fio ficar esticadinho, certo? A DNA polimerase, ó, é a que vai juntar os nucleotídeos. Ela vai adicionar os nucleotídeos para formar a fita nova. E a DNA ligase é a que vai ligar os novos nucleotídeos, de modo que a fita, então, ela vai ser formada, tá? Não precisa saber o nome das enzimas, eu não vou cobrar, mas lembra que tem ação de enzima no processo. Enzima que separa a fita, enzima que junta os nucleotídeos, tá? Que é importante isso aí, ok, gente? Então, ó, eu vou parar aqui hoje. Por quê? Porque a outra parte, ela exige um tempo maior, tá? E a gente tem uma aula só, então a outra parte da semana que vem, ela se chama transcrição. Hoje a gente viu a duplicação. É bem provável que não dê para a gente fazer exercício ainda, mas quem tiver com a apostila já pode ir lendo, ó, tá? Da minha parte aí até a página 6, que é a parte da duplicação até onde a gente foi, certo? Então, é até aí que a gente viu hoje, sem muitos problemas. Rever um pouquinho, quem quiser pegar, né, o caderno, rever aí a parte do DNA, do DNA do primeiro bimestre também é importante, porque a gente está usando, né, a gente vai usar e vai precisar de algumas coisinhas que a gente viu lá. Quem esqueceu, então, pode estar revendo, tá certo, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente encerra. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, gente. Então, ó, bom final de semana, tá? Para vocês, qualquer problema pode pôr aí no grupo do WhatsApp e a gente se encontra então sexta que vem, tá bom? Tchau, gente.